Fala meus brothers, graça e paz, beleza? Cara, no vídeo de hoje eu gostaria de falar algo com nós muito da hora. Você já olhou para uma situação e pensou, cara, o que pode vir de bom dela? Já teve algum momento na sua vida que você estava vivendo algo, ou talvez você está vivendo agora, que você pensa, o que de bom eu posso tirar disso? Ou quando que isso acaba? Será que isso vai ter fim? No vídeo de hoje, nós queremos falar um pouco mais a respeito disso. Então, antes de continuar, eu queria que você pudesse deixar o seu like, queria que você já deixasse o seu comentário e, cara, compartilhe esta mensagem para que outros também possam ser abençoados assim como você. Fica até o final e seja surpreendido pela palavra de Jesus. Você já presenciou, já viveu uma situação que parecia que ela não tinha solução na tua vida? É claro que já viveu. Todos os dias nós estamos vivendo situações como essa. E o que eu queria contar no dia de hoje é algo que também você deve ter visto alguma vez na Bíblia. Se não viu, você vai ficar muito surpreendido com essa palavra. No capítulo 1 do livro de João, Felipe, ele encontra com Natanael. E ele, cheio de alegria, ele diz assim, Natanael, cara, achamos aquele que as escrituras falam dele. Achamos aquele que é chamado o Messias, o Cristo, o Salvador, aquele que veio para nos libertar, para nos salvar, para nos ajudar. Vem para você conhecer ele. E Natanael pergunta, mas quem que é ele? Então Felipe responde, ele é Jesus de Nazaré. Então Natanael exclama algo e diz, de Nazaré? Pode vir algo bom de Nazaré? Então é a partir disso que eu quero conversar um pouco conosco. A cidade de Nazaré era uma cidade de um povoado pequeno, que não tinha grande expressão, uma cidade pobre, uma cidade humilde. Então quando ele pergunta se daquele lugar de tanta desgraça, de tanta pobreza, podia vir algo bom, ele está dizendo, cara, como que daquele lugarzinho, como que daquela situação, daquela circunstância pode surgir esse maravilhoso Salvador, Messias, aquele que é príncipe, que será o rei de Israel. Você já se pegou pensando isso também? Sabe quando a gente olha para as situações que nós temos vivido na nossa vida e você fica pensando, cara, quando que isso vai mudar? Sabe quando você não consegue enxergar uma luz no fim do túnel? Sabe quando você não consegue ter clareza da situação? Sabe quando você não tem mais perspectiva das coisas? Era mais ou menos isso que Natanael estava querendo dizer. É difícil quando você olha para um lugar que está cercado de destruição. É difícil quando você olha para a sua vida e pensa que pode acontecer uma mudança. Quantas vezes eu me deparei assim? Eu lembro que em situações que eu vivi da minha vida, que eu olhava para dentro de mim e eu falava, cara, acho que essa situação nunca vai mudar. Acho que eu nasci para ser desse jeito. Acho que eu estou condenado a ser assim. Você já pensou isso alguma vez? Cara, eu pensei isso muitas vezes em minha vida. Porque eu não conseguia enxergar um amanhã melhor. Eu achava que aquela palavra que dizia que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria vem pela manhã, ela não servia para mim. Ela podia servir para as outras pessoas. Porque parecia que a cada manhã as minhas situações e a minha vida era igual. Mas eu queria que você refletisse algo comigo muito da hora. Imagina só para você ver. A cidade de Nazaré era uma cidade que ela não tinha tanta expressão. Ela era uma cidade que ninguém enxergava nada de bom nela. Não se havia uma perspectiva de novo lá. Mas depois que algo aconteceu naquele lugar, a partir daquele momento, aquela cidade ficou conhecida como a cidade. Porque quando se fala de Jesus de Nazaré, quando se lembra que o Messias nasceu lá, quando se lembra que o Salvador nasceu lá, aquela cidade que estava em trevas, aquela cidade que estava totalmente tomada por circunstâncias a quais ninguém poderia pensar que dali viesse algo. Então algo aconteceu. Foi como se dentro do lixão nascesse uma linda flor. E essa flor tão bela era Jesus de Nazaré. Aquela pergunta de Natanael, ela foi respondida depois de alguns anos, quando Jesus se entregou naquela cruz.
e até nos dias de hoje. Porque talvez essa cidade poderia passar despercebida aos nossos olhos, mas todas as vezes que nós lemos a Bíblia e que é usada a referência Jesus de Nazaré, nós lembramos que em meio às trevas pode brilhar a luz. Talvez quando você olha hoje para a situação que você tem vivido na sua vida, você pense, cara, qual luz pode brilhar dessa escuridão? O que pode ser mudado? Como pode acontecer? A Bíblia diz, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Talvez quando você olha para a situação hoje da sua vida, talvez quando você olha para o teu casamento, talvez quando você olha para os teus filhos, talvez quando você olha para quaisquer coisas da sua vida, você pensa, cara, não pode sair nada de bom nisso. O Senhor Jesus olha e fala, eu vou mudar essa história. Eu vou ser a luz que vai brilhar nessas trevas. Eu vou ser o farol que vai te tirar da escuridão. Não olhe para a situação e nem diga para Deus que você tem um problema, mas diga para o seu problema que o seu Deus é muito maior. Creia que o Senhor pode mudar toda a situação da sua vida e então você passará a ser conhecido como alguém que saiu das trevas para a gloriosa luz. Não fique afogado nas situações da sua vida. Creia em Jesus, creia no milagre, creia na transformação. Pode sair algo bom dessa situação que você tem vivido? Sim. Quando eu me perguntei isso, eu não achei uma resposta. Mas hoje, todos os dias que eu quero ver um milagre, Deus me diz, olha no espelho. E quando eu olho para o espelho, e eu lembro, eu vejo tudo que Deus fez, tudo que Ele tem feito. Então eu vejo que Deus é um Deus de milagre. Eis aqui um milagre. Creia no milagre e você também será um milagre. E essa situação que você está vivendo será transformada no nome de Jesus. Que Deus te abençoe.